Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e o Bruno Henrique, enfim, quebrou o silêncio e se manifestou sobre o que está acontecendo com ele fora das quatro linhas, envolvendo ele supostamente estaria envolvido em uma situação para receber cartão amarelo, para beneficiar algumas pessoas. Durante a semana, na terça-feira, o site Metrópolis acabou vazando aí prints de conversas do jogador com o irmão dele, enfim. Aí veio à tona isso, a Polícia Federal já o indiciou e agora a investigação está em andamento. E o jogador, depois de alguns dias e 2 jogos em campo, se manifestou de maneira oficial. E a gente vai trazer aqui o que disse o advogado do jogador e também qual será a postura do Flamengo após o jogador se manifestar. Então, a gente vai trazer todos esses detalhes. Em relação aos resultados da rodada, dos males o menor, hein? Pelo menos eu considero assim. Poderia ser melhor, não só por causa do Flamengo, mas também por causa do Fortaleza. Vou explicar isso também, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com geral para fazer o canal crescer e a gente chegar a 400 mil inscritos o mais rápido possível. Primeiramente, uma ótima semana a todos vocês, que seja uma semana maravilhosa para todos, de muita conquista, muito sucesso. Flamengo tem jogos importantes nessa semana. Terça-feira, diante da LDU, 7 horas da noite, horário de Brasília, jogo pela Libertadores. No domingo, o Flamengo pega o Corinthians no Maracanã, jogo que promete. O Corinthians aí, após a mudança do comando técnico, fez um jogo vistoso, segundo a imprensa paulista, diante do Sport. Enfim, vamos aos resultados da rodada, galera. E assim, dos males o menor. Por quê? O que estava acontecendo? Até os 45 minutos do segundo tempo, o Fluminense vencia o Vitória por 1-0 no Maracanã e estava ultrapassando o Flamengo. O Palmeiras vencia o Fortaleza por 2-1, também estava ultrapassando o Flamengo. O que aconteceu? O Vitória fez um gol, empatou o jogo nos minutos finais, ajudando o Flamengo. E aí, logo depois, o Fortaleza teve a oportunidade de empatar com um pênalti. Teve um pênalti marcado em cima do Daverson aos 46 do segundo tempo. O Lucero pegou a bola, bateu e perdeu. O Everton defendeu. Com isso, o jogo terminou 2-1 para o Palmeiras e o Palmeiras ultrapassou o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chegou a 13 pontos. O Flamengo, com empate com o Vasco, ficou com 11. O Fluminense, com empate com Vitória, 10 pontos. O Ceará está na 4ª posição com 7 pontos nesse momento da gravação do vídeo, porque o Cruzeiro está jogando contra o Red Bull Bragantino. Nesse momento, o Red Bull vai vencendo por 1-0 o Cruzeiro. Mas enfim, o Ceará joga segunda-feira diante do Bahia. Então, dos males o menor. O Flamengo poderia ter vencido o jogo contra o Vasco? Poderia, sim. Perdeu muitas oportunidades, nós já falamos sobre isso. O Palmeiras venceu. Engraçado que o Palmeiras é ao contrário do Flamengo. O Palmeiras não cria tanto, mas quando tem a oportunidade, bota a bola na rede. O Flamengo cria e não aproveita as oportunidades. Pelo menos tem sido assim o roteiro do Flamengo nos últimos jogos. E por falar em Flamengo, o GE fez um levantamento bacana aqui. O Flamengo iniciou o Brasileirão 2025 com um aproveitamento melhor do que nos últimos 4 anos. Em 2021, o Flamengo teve um aproveitamento de 53% nas 5 primeiras rodadas. Em 2022, 33% nas 5 primeiras rodadas. Em 2023, 40%. Em 2024, 53%. E em 2025, 73%. Pelo menos a prioridade do Flamengo, todo mundo sabe, é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo começando bem. Poderia estar na liderança ainda. Deu mole, empatou com o Vasco. Sim, empate com gols de derrota, eu vou repetir isso. Empate com gols de vitória para os torcedores vascaínos. Pelo menos esse foi o que eu vi de perto lá no Maracanã. Os torcedores vascaínos saindo, rindo. E os torcedores do Flamengo revoltados, xingando, falando: não dá para empatar com o Vasco. A que ponto chegamos, né? Flamengo reclamando de empate com o Vasco e o Vasco comemorando empate com o Flamengo. Dito isso, galera, vamos para o assunto principal do vídeo, porque o Bruno Henrique, enfim, se manifestou, galera, de maneira oficial em relação ao caso dele, né? Que ele foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente estar envolvido em uma situação para levar cartão amarelo e beneficiar outras pessoas. E aí, repito o que eu falei na minha introdução,
Em nenhum momento a Polícia Federal falou isso publicamente. Isso foi uma matéria, inclusive, muito bem feita pelo site Metrópolis, vazando prints ali. E hoje, nesse momento, eu gravei esse vídeo domingo à noite, tá? Eu vou publicar segunda-feira de manhã, vocês vão perceber isso. Enquanto o programa Fantástico da Rede Globo exibe uma matéria citando, inclusive, o Bruno Henrique em relação a isso, a defesa do jogador se manifestou de maneira oficial através de uma nota em defesa do atleta Bruno Henrique. Pierre Advogados. O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário, acredito que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2025, Ricardo Pierre Nunes é o advogado que assina a nota oficial defendendo aí o Bruno Henrique. Vene, qual é a postura do Flamengo? Não vai mudar em absolutamente nada. O Flamengo vai utilizar o jogador, entende que até que se prove o contrário, o jogador é inocente, ele só deixará de ser utilizado se ele pedir para não ser usado mais, alegando que não tem cabeça para entrar em campo. Fora isso, o Flamengo vai manter a postura e eu acho que está certo, tá? Pensando, botando na ponta do lápis para dar essa opinião aqui, eu acho que no fim das contas o Flamengo agiu certo. Talvez para o jogo de quarta-feira, que foi o dia seguinte da bomba estourar, eu não teria relacionado o jogador. Ou melhor, se eu fosse jogador, eu pediria para não ser relacionado. Mas agora é igual a situação do Lucas Paquetá, ele está jogando lá pelo West Ham enquanto a investigação dele acontece. No caso do Bruno Henrique é a mesma coisa. Se o jogador entende que tem cabeça para jogar, beleza. Na visão do Flamengo o jogador está recebendo o salário dele, está bem fisicamente, enfim, está à disposição, não faz sentido retirá-lo da lista de relacionados. Pelo menos essa é a visão do Flamengo em relação a esse caso. Não vai mudar em nada. E o advogado do jogador disse que tudo vai ser esclarecido aí na justiça. A ver, é um caso que promete se arrastar ainda por muito tempo, não acredito que seja rápido. Óbvio, eu não sou expert no assunto, não sou especialista em direito esportivo, mas a minha opinião aqui é muito em cima do que eu converso com as pessoas que são especialistas no assunto. Tanto é que o Flamengo nos bastidores entende que isso aí vai se arrastar, pode se arrastar até o fim do contrato dele com o Flamengo, que vai até dezembro do ano que vem. Dito isso, galera, muito obrigado novamente por vocês assistirem mais um vídeo. Repito, uma ótima semana a todos. Beijo, forte abraço, fui!